Então vamos lá agora ouvir alguns personagens do jogo, Rafa, adivinha. Começamos com quem? Começamos com o Lucas, né? Pra poder... a gente brincou com ele, quem acompanhou o programa sexta-feira, a gente falava, né? Naquele bate-papo com ele que a gente teve, que a turma que passa por aqui costuma dar sorte e não seria diferente com ele. Até a gente brincou, né? Dessa possibilidade dele fazer um gol ontem e acabou acontecendo. Aí é coisa do acaso, né? Do acaso. Pois é. É uma das minhas boas características, venho arriscando e uma hora sai. E saiu num momento importante do nosso empate, para nos dar confiança, para voltar bem para o segundo tempo. E muito feliz pelo gol. O Lucas Silva falando desse gol, né? E a gente tem na sequência, né, o Clecinho, o Vidalba, o zagueiro cruzeirense, ele fez uma análise desse jogo do Cruzeiro e, claro, do momento que vive o Cabuloso. Vamos ouvir o zagueiro argentino. Una victoria muy importante, sobre todo como contestaba ahí, fue una prueba más. Hoy ahí me lembraban que es la primera vez que en un Mineirão comenzamos perdiendo y que tentamos virar el juego y conseguimos. Entonces, para mí fue un primer tiempo justo, de un empate donde el rival jugó bien y nosotros también. Entonces, el segundo tiempo conseguimos encerrar a ellos en un campo de ellos, tentando crear situaciones. Y yo acho que fue, além de ser muy importante, fue una victoria, na minha opinião, justa. Tentamos buscar o tempo todo conseguir a vitória e por isso falo que é justa. Então, parabenizar todo o grupo. Conseguimos um resultado importante. Como se diz, estamos mais perto, mais próximo do objetivo que a gente quer e seguiremos jogo a jogo. Agora temos mais um jogo importante contra o Vasco lá no Rio e tentaremos seguir no mesmo caminho. Tentaremos seguir conseguindo resultado importante para nosso objetivo, que é seguir brigando aí em cima. Para fechar os personagens do jogo, o Kaique, autor do segundo gol do Cruzeiro, que fez, como a gente já destacou aqui, o primeiro gol dele no profissional no Mineirão. Vamos ouvir o Kaique. Foi um gol muito importante para mim, meu primeiro gol no Mineirão. Foi sensacional viver esse momento incrível, fazer o gol no Mineirão e dar vitória. E essa dupla foi nova, mas no dia a dia nós treinamos também, troca os dois, então hoje deu certo, graças a Deus, e saímos vitoriosos. O Cruzeiro está com os pés no chão, jogo a jogo, vamos treinar bastante para melhorar o que errou e, se Deus quiser, a classificação para a Libertadores. É jogo a jogo, o Kaique tá certo. Ele é humilde pra caramba, né? O Kaique é muito humilde, né? O jeito dele, a forma dele falar. Tanto o Vidalba quanto ele, eles não falaram em título, nada disso, mas falaram, estamos próximos do nosso objetivo. Se é a Libertadores, eles já chegaram, né? Na verdade, então aí fica nas entrelinhas, né? Eles até reforçaram que o objetivo é a Libertadores. Reforçaram que o objetivo é a Libertadores. É um discurso muito alinhado, né? Muito alinhado, muito alinhado. Do vestiário, o Lucas Silva disse que o Cássio, que é um dos líderes desse grupo, né? Ele disse, segundo o Lucas Silva, o Cássio disse no vestiário que o objetivo do Cruzeiro tem que ser a Libertadores. E o Jardim, a gente separou algumas sonoras do Jardim, mas ele cita o termo outsider, né? Que é a expressão de um intruso ali naquela busca pelo título. Ele falou que é tipo se o Cruzeiro tivesse assim longe do que é o Flamengo e Palmeiras, né? Não tivesse a mesma história, mas estivesse ali como um intruso, podendo, se o Flamengo ou o Palmeiras derem uma deslizada, chegar. Ele colocou mais ou menos assim. O que é que você achou dessas entrevistas, Lélio? Eu achei todo mundo tranquilo, né? Satisfeito com a virada, principalmente. E o Kaique Bruno, muita gente mandou aí, né? Votos diferentes. Sim. O Cássio, ele fez uma defesaça no chute do Sacha, né? A queima-roupa. E no segundo tempo ele até faz mais uma defesa. Mas essa eu já não achei tão difícil. Então, defesa difícil mesmo, ele fez uma, embora tenha feito 5 defesas no jogo. Mas de qualquer maneira, eu votei, o Rafa e também o Léo, nós votamos, né, no Kaique Bruno, não só como herói, como melhor jogador da partida. E ele, só para comprovar, né, porque muita gente fala, a imprensa mineira pega muito no pé de quem é revelado aqui. Não é que a gente pega no pé, a gente pega no pé de quem é ruim. Entendeu? Quem é bom, a gente elogia. E o Kaique Bruno, desde que ele estreou
né, contra o Atlético, lá na Arena, com o Cruzeiro jogando, para não ser rebaixado praticamente, entendeu? Ele sempre entrou com muita personalidade e não é à toa que ele é um dos melhores laterais do campeonato, não resta a menor dúvida. Pergunta difícil para Daniel Seabra. É o Antônio Andrino, do bairro Castelo. Ele está te perguntando, será que existe alguma possibilidade de resgatar o futebol do Wallace? Ele está falando diante de todo mundo que está sendo aproveitado, né? E não é o caso dele, né? Assim, eu não sei, para mim não. Porque não deu certo. Pode aparecer amanhã, mas nós já estamos em setembro, daqui a pouco já acabou o mês, está acabando o campeonato, acabando a temporada. Para mim não deu certo, foi uma ótima contratação, chegou com grandes números aí, junto com o Matheus Henrique, inclusive, era o meio de campo, né, do Cruzeiro no início do ano. Matheus Henrique e o Wallace primeiro volante, o Mateuzinho um pouco mais à frente. Matheus Henrique mostrou, deu certo, bacana. O Wallace não deu certo. Teve várias oportunidades, inclusive, agora já não vem tendo mais tantas oportunidades assim, porque também não está mostrando para tanto. Mas eu, sinceramente, acho... e acho normal também, acho natural do futebol. Você contrata um jogador com uma expectativa lá em cima, dá certo às vezes, dá errado às vezes. Outros também chegam com a expectativa lá embaixo e dá certo. Faz parte, é do futebol. Então, encaixou ou não encaixou. Acho que o Wallace, para mim, não encaixou nesse esquema do Leonardo Jardim. Não tem mostrado quando entra e, para mim, infelizmente, para ele, pro Cruzeiro, não deu certo. Pra além disso ainda, né, Seabra? O Romero tá jogando uma bola que talvez seja a versão prime dele. Tira agora, né? Como não tem coisa que não vai acontecer. Dificulta, né? Ainda mais, né? São claro. Prime, Romero, cartão, né? Tô muito atual. O atual, agora nós temos o Jardim, né? É isso, a gente tem o Leonardo Jardim para poder analisar essa vitória do Cruzeiro e apresentar um pouco do que foi a ideia dele, principalmente para esse segundo tempo. Vamos ouvir o Jardim. Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo, com por aí de melhor do Red Bull. Uma primeira fase, eu acho até a troca de extremos que fizemos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos o nosso jogo. Um jogo que foi muito bem preparado pelo treinador, que conhece bem o nosso elenco, anulou-nos ali 2 ou 3 situações que nós costumamos fazer e provocou alguma dificuldade no nosso jogo. Depois dessa troca, acho que equilibramos o jogo e melhoramos. Foi essa parte final do jogo, já estamos por cima, já conseguimos fazer o gol do empate. E depois a segunda parte, voltamos sempre com esse dispositivo que preparamos e continuamos a criar dificuldades. Porque assim, para um leigo do futebol, eu não entendo, mas o Christian do lado e o Wanderson são coisas completamente diferentes e bem preparado. Ele jogou com um lateral muito profundo do lado do Wanderson, obrigou o Wanderson a vir muito para trás e ao contrário obrigou o Christian a saltar muito e a gente perdeu o Christian no meio campo. Por isso, em termos estratégicos, corrigimos e em termos dos jogadores que entraram também trabalharam em prol do objetivo, no princípio para procurar o resultado e do fim para defender o resultado. Questão do coletivo, né, Seabra? Que a gente fala também da importância. Não adianta nada você ter Lucas Silva jogando bem, Kaique jogando bem, Matheus Pereira jogando bem, Cássio jogando bem, se não tiver um coletivo, né? Que faça essa transição toda que ele está falando ali, né? Uma coisa puxa a outra, né? Lógico. Tanto pro coletivo. Se o coletivo estiver bem também, o individual acaba se sobressaindo também, né? O Matheus Pereira, por exemplo, até acho que ele no primeiro tempo, assim como o resto do time, né, não foi tão bem. No segundo tempo, com as mexidas e a alteração e mexidas também no posicionamento ali do Leonardo Jardim, conversa aqui e ali no intervalo, o futebol dele foi lá em cima, né? O segundo tempo dele foi ótimo. Então, eu acho que esse coletivo acaba fazendo também com que as individualidades se sobressaiam, né? A gente vê um Lucas Silva, o próprio Kaique, o Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato e tal, não foi tão bem também, faz parte, é normal, não vai também ser bem, não vai também jogar maravilhosamente bem sempre, né? Então acontece esse coletivo aí, às vezes, ele dando certo, as individualidades também acabam sendo ressaltadas, né? Ele falou sobre isso. Exatamente, falou disso e analisou, ele não gosta muito de individualizar, mas separou 2 jogadores, não por acaso os crias da Toca que deram a vitória para o Cruzeiro ontem. Vamos ouvir.
Em relação aos atletas, já vos disse que é importante o coletivo. Muitas vezes os mídias falam de jogador A, B ou C, mas para mim todos têm uma importância fundamental, mesmo aqueles às vezes que jogam menos. O Caio tem feito uma época muito boa, não é por acaso que ele na última convocatória da seleção teve no grupo dos 40, penso eu, e o Lucas não necessita de apresentações, é um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. Com certeza que recuperamos ele fisicamente e demos a confiança que ele necessitava para explanar aquilo que é o seu futebol, como outros que conseguiram nesta época se valorizarem. O Cristiano fez um grande jogo também em termos estratégicos, o Villalba também foi um jogador que valorizou-se, muitos jogadores mas já tivemos esta conversa várias vezes, a valorização deles foi grande ao longo da época, mas isto principalmente pelo mérito deles, porque eles tiveram capacidade de trabalho, tiveram humildade para ouvir, tiveram capacidade de progressão, e por isso que eles hoje em dia estão a ser muito mais competentes do que eram no passado. O Wanderson Alves está aqui pelo superchat, valeu. Lembro, Lucas, que vocês já tinham falado sobre gol. O pessoal adorou que você adivinhou que ele ia fazer o gol, viu? Rafa Nobre, ele fez, mas maravilhoso, jogou muito, tudo mais, até porque ele está muito bem, né? Lélio... Superstição do futebol, né, gente? O cara que não tem superstição no futebol, ele tá torcendo errado, não né, gosta de futebol, vamos combinar. Né, começou no lugar, né, Lelhão? Sentou naquela poltrona, deu certo ali, continua, não troca. Não grita gol antes. Tem coisa que não pode fazer, que não vai dar errado. Troca cueca, né? Se a turma tá vindo aqui, até o Pedrinho sabia disso, o Cruzeiro não tava ganhando. O Pedrinho falou, vou lá que vai mudar o negócio. Aí ele veio aqui. Pra mim essa é a grande mudança. Se alguém quiser fazer gol, vem aqui conversar com a gente. Tem que ir lá. Ô, Lélio, coletivo já se falou, individualmente já se falou. Quando um time tem essa questão coletivo e individual, a gente tem que olhar sempre para esse time e saber que ele é muito diferenciado, né? Claro, por isso não tem como. Por isso que eu falei, não foi o Cruzeiro que jogou mal ontem, não. Claro o Bragantino que teve méritos totais, e o Cruzeiro virou o jogo porque ele é um ótimo time. Se não fosse, ele teria ontem levado de 2, 3, até 4 gols aí, ó. Sim. Entendeu? O Bragantino realmente fez um jogo excelente, a gente não via o Bragantino jogar tão bem há muito tempo. E o Cruzeiro, ele, dentro de uma competitividade que ele tem, a coletividade dele e também a individualidade, esse conjunto fez com que o Cruzeiro conseguisse virar mais um jogo no Campeonato Brasileiro contra uma equipe que estava numa sequência ruim. E mesmo assim, ele jogou muito bem. É só a gente que está observando aí, está todo mundo pelo YouTube, vendo as imagens, vai chegar a essa conclusão. O jogo foi difícil. Essa jogada aqui, ó, é um dos poucos momentos que o Cruzeiro consegue colocar a zaga do Bragantino correndo de costas pro gol. Não conseguia. Você via em todas as jogadas a linha de 4 ali perfeitinha. Aquele cruzamento que vem da esquerda, por exemplo, o Christian fechar, não aconteceu. Quem teve um lance desse jeito foi o Bragantino, que o Eduardo Sacha perdeu. E anteriormente o La Quintana não chegou. Quer dizer, ontem o Cruzeiro experimentou um pouco do seu próprio veneno, e não é à toa que o Leonardo Jardim, né, ele achou um jogo bom, como nós também achamos. Eu achei que eu comentei um ótimo jogo ontem. Sim. Eu gosto de ver jogo assim. E claro, méritos totais aí para a vitória do Cruzeiro, que foi, eu diria, espetacular. Pode ter certeza disso. E aí é o que a gente fala do equilíbrio no Campeonato Brasileiro, né? Sim. O Bragantino tá lá patinando, lá embaixo, hora lá embaixo, hora meio de tabela e tal. Vem aqui e faz um jogo desse contra o vice-líder do campeonato hoje. É um negócio, o Sport ganhou do Corinthians, né? Segunda vitória do Sport e tal, mas ganhou do Corinthians. A primeira dele lá na casa dele, né? Ganhou do Grêmio fora e agora do Corinthians. Ação, né? Então, assim, o Campeonato Brasileiro é isso. Não adianta também o torcedor do Cruzeiro achar que vai atropelar todo mundo sempre, porque não Olha é a assim. jogada. Às vezes acontece, né, Léo?
Às vezes acontece, o Cruzeiro pegar aí o Juventude aqui no Mineirão, sei lá, vai pra cima do Palmeiras, vai pra cima do Flamengo, transforma o jogo e tal. Mas o normal é isso aí que a gente tá vendo.